Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a essa aulinha de revisão sobre escalas, tá? Aqui para Ecologia da Paisagem. Eu gravei isso aqui para ajudar vocês a entender melhor os exercícios, tá ok? Que foram passados aqui do assunto de escala. Então, é uma revisãozinha sobre escala, que é um assunto super importante. Então, pessoal, vamos conversar um pouco sobre a escala cartográfica. Não é algo aqui da ecologia, tá ok? A escala cartográfica teve origem na geografia. E o que quer dizer essa escala cartográfica? Ela mostra para nós uma redução espacial. Então, quando a gente encontra essas notações aqui de escala 1 para 10 mil, né, 1 para 275 milhões. O que significa, pessoal? Essa escala, esse número aqui, cadê meu mouse? Ele mostra para nós quantas vezes aquilo que a gente está vendo na vida real foi reduzido, foi compactado, diminuído para caber naquela folha de papel ou naquela imagem daquele mapa que a gente vê na tela de um computador. Então, quando a gente vê aqui num mapa que está escrito isso, 1 por 10 mil, significa que quando eu meço num papel ou na tela 1 centímetro nesse mapa, então 1 centímetro desse mapa corresponde a 10 mil centímetros do solo, 10 mil centímetros da vida real. Então, por exemplo, se eu medir no mapa de Mossoró que uma parte dentro da alfércia tem 1 centímetro, quer dizer que esse pedacinho ali dentro do mapa corresponde a 10 mil centímetros na vida real, lá na alfércia real. Entendeu? Então, o que é esse número? Então, esse pedaço aqui do número, o denominador, mostra quantas vezes se é um mapa do rio Mossoró, quantas vezes o rio Mossoró foi diminuído para caber naquela folha do mapa de papel ou da imagem na tela. Então, pessoal, uma coisa que é muito comum a gente confundir quando está interpretando a escala de um mapa é se aquilo é uma escala pequena ou é uma escala grande. A gente tem que pensar, pessoal, o oposto do que a nossa intuição fala. Se a nossa intuição está vendo isso aqui, ó, vamos comparar essa escala que é 1 por 5 milhões. Vocês lembram como é que lê número, pessoal? 3 zeros é 5 mil, mais 3 zeros 5 milhões, mais 3 zeros 5 bilhões. E assim vai. Trilhões, quadrilhões. Então, 1 por 5 milhões. E vamos comparar com essa escala. 1 por 575 mil. Qual é a escala pequena e qual é a grande? Então, a gente tem que pensar o oposto. Essa aqui parece que é a grande. Ai, porque o número aqui é enorme. Não, pessoal. Lembrem que esse número gigante aqui, 5 milhões, está dividindo o número 1. Então, eu vou pegar o número 1 e vou dividir ele em 5 milhões de vezes. Vai resultar no quê? Num número muito pequeno. No número, né, 0,000000000 alguma coisa. Entenderam? Então, a gente tem que pensar para interpretar se a escala é pequena ou grande, a gente tem que pensar no número que vai resultar disso, tá? Dessa divisão. Então, se eu pego 1 e divido por 5 milhões, vai dar um número extremamente pequeno. Agora, se eu pego um número e divido por 575 mil, não é um número imenso, vai ser 0,00, mas vai ser um número que vai ter menos zero. Aqui o número vai ser maior que esse daqui, porque esse aqui eu vou dividir por 5 milhões de vezes, e aqui eu vou dividir o 1 por 575 mil vezes. Então, esse número é menor, o resultado dessa continha é menor do que esse. Então, aqui eu vou obter o menor número, o número pequeno. Então, aqui eu vou chamar de escala pequena. A escala pequena, ela quer dizer
que eu tive que reduzir muitas e muitas e muitas vezes a vida real, né, o campo, o objeto real, para caber numa folha de papel. A escala grande quer dizer que eu não tive que reduzir tantas vezes. Então, aqui eu escrevi o exemplo do mapa do Brasil. O mapa do Brasil, então, o Brasil é imenso, é um país muito grande. Para ele caber numa folha de papel, eu tive que dividir ele muitas e muitas, reduzir, né? Não é dividir, eu tive que reduzir, compactar muitas e muitas e muitas vezes. Enquanto se eu pegar aqui o mapa do Ceará, que é um estado, ou ainda pensar em Mossoró, que é uma cidade, eu não preciso reduzir tantas vezes para caber, eu reduzo menos vezes. Então, Mossoró seria uma escala grande. O Brasil seria uma escala pequena, porque eu vou dividir o 1 por um número imenso. Capite? Vamos conversar um pouquinho então sobre escala, o tamanho da escala cartográfica e a resolução. Tá? A resolução aqui do mapa é a mesma lógica da resolução de uma foto. A gente não fala, nossa, essa foto ficou muito boa. Aqui tem uma imagem de satélite com uma resolução altíssima. Eu consigo contar quantas janelinhas tem aqui. Então, uma escala grande, por exemplo, um mapa de uma cidade. Lembre por que a escala grande? Porque eu não preciso de reduzir tantas vezes. Então, uma escala grande me traz uma resolução alta, eu tenho mais detalhamento. Já esse mapa aqui, pessoal, é do delta do Rio São Francisco. Então, pense, isso aqui é um grande pedaço do estado do Amazonas, né? Em comparação a um trecho de uma cidade, aqui é uma área espacial maior. Então, aqui eu tive que reduzir muitas e muitas vezes a imagem real para caber no mapa, na representação cartográfica. Então, aqui a escala é pequena, consequentemente, eu não consigo ver um prédio, eu não consigo ver uma cidade. Aqui deve ter cidades, vilas, eu não consigo enxergar quase nada. Por quê? Porque aqui a resolução é baixa. Por quê? Porque aqui reduziu muitas e muitas e muitas vezes para caber. Então, eu perdi detalhes. E na ecologia, pessoal, é muito importante destacar, por isso que eu estou gravando essa revisãozinha. Na ecologia, a gente interpreta exatamente o oposto. Quando eu tenho, vamos falar, ó, em ecologia, quando eu faço um estudo em grande escala, eu estou estudando, por exemplo, o Brasil, eu estou estudando uma espécie de ave com distribuição na América do Sul. Isso é uma escala grande em ecologia, porque não é uma redução, não é um mapa, entendeu? É a escala real. A escala do mapa ela é invertida, porque tem que pegar 1 para dividir por um número grande, entenderam? Então, em ecologia, quando eu digo grande escala, eu estou dizendo que o estudo é numa escala espacial real muito ampla. Na cartografia é o contrário, porque a cartografia é uma redução, uma coisa grande, eu tenho que reduzir muitas vezes, me resultando uma escala cartográfica pequena. Estão entendendo? Vamos ver agora a escala pequena em ecologia, é fazer um estudo em 3 lagoas dentro de Mossoró. É um espaço pequeno em comparação com o continente americano. É um espaço pequeno, por isso que a gente tem esse nome na ecologia. A região, né, a área espacial é pequena, então em ecologia, a ecologia não tem que inverter, a ecologia é direto. Se o espaço é pequeno, a gente chama de pequena escala. Se o espaço é grande, que eu estou estudando, é uma grande escala. Lembrando, só para reforçar mais uma vez, que em cartografia é o oposto, porque é uma redução. Uma coisa grande tem que ser reduzida muitas vezes. Então, eu pego o número 1 numa escala, numa área grande, eu pego o número 1 e divido por um número gigante. Me dá um número pequeno, isso em cartografia é uma escala pequena, tá? Ok, pessoal? Então, para evitar confusão, eu proponho para nós aqui utilizarmos os termos escala fina em ecologia, quando a área de estudo é pequena mesmo, e escala ampla,
quando a área de estudo é o continente, entendeu? Para não ficar batendo cabeça com pequeno e grande, tá ok? Então deixa a cartografia usar pequeno e grande, vamos usar fino, detalhado e amplo para espaços maiores em ecologia. Então, quando eu estudo em ecologia uma escala ampla, um continente sul-americano, por exemplo, eu estou estudando áreas grandes. Vocês acham que eu consigo ter muito detalhamento estudando uma área imensa? Eu conseguiria, Eveline, andar em todo o continente sul-americano em um ano para fazer um estudo? Não, pessoal, eu vou ter que pegar dados de bancos de dados, tirar dados de artigo, eu perco os detalhes, eu perco a resolução. Então, olha só. Aqui, vamos lá, fazer o teste, o quiz. O que vocês acham em cartografia? Vamos lembrar. Tenho um pedaço de uma cidade, divido por um número que não é gigantesco. Isso aqui é uma escala grande. Lembra, Mossoró seria uma escala grande em cartografia. Mas é o oposto em ecologia. Um estudo em ecologia, uma área pequena é escala fina, porque não é o inverso. O delta aqui do Amazonas, em cartografia, eu tenho que reduzir essa realidade milhões de vezes para caber nesse pedacinho aqui da tela. Então, lembra de pegar o número 1 e dividir por um número gigantesco, vai me dar um número muito pequeno, logo, isso é uma escala pequena em cartografia. E em ecologia, quando eu estudo um Amazonas inteiro, isso já é um estudo espacial maior, é uma escala ampla em ecologia, beleza? E é importante estudar a escala e você tá consciente e pensar nesse tema quando vai fazer um projeto? Sim, pessoal, é muito importante a gente estudar e definir qual vai ser a escala do nosso estudo. Vou mostrar para vocês. Vocês já ouviram falar aqui da relação entre espécies e área? Existe já tem até um modelo em ecologia que relaciona o tamanho da área de estudo com o número de espécies que estão presentes nessa área de estudo. Então, olha, tá vendo para ilhas, né, espécies em ilhas, quanto maior, tá vendo aqui, tá aumentando, tá, pessoal, o tamanho da área. Quanto maior, é uma relação crescente, ó. Quanto maior o tamanho das ilhas, a gente projeta esse ponto aqui, ó. É uma ilha grande e ela vai ter, consequentemente, maior número de espécies. As espécies aqui, ó, vai de 0 a 100, tá? Ou 1000, 0 a 1000. Então, quanto maior a ilha, mais espécies eu tenho. E aves em ilha também. Aqui, ó, até um certo tamanho, o aumento é mais rápido de número de espécies com o tamanho da ilha. Depois de um tempo, tá vendo que tem dois ângulos essa inclinação aqui. Depois de um tempo, ainda aumentando a ilha, eu aumento o número de espécies, mas num ritmo um pouco mais lento, que é a inclinação menor dessa reta. Tá ok, pessoal? Então, o que isso, traduzindo aqui para nossa aula, o que isso quer dizer? Que eu tenho que planejar bem a escala, né, o grão e a extensão do meu estudo, porque isso vai influenciar no número de espécies que vai ser possível eu coletar. Então, se eu coleto em áreas muito pequenas, ou num grão muito pequeno, né, num amostrador, num retângulo, num quadrado pequenininho demais, tá, eu posso encontrar o quê? Nenhuma espécie, ó, essa bolinha tá quase que no 0 aqui, tá no 1 espécies. Então, eu posso encontrar pouca espécie, eu posso não encontrar a espécie que eu tô querendo, tá ok? Então, pensar no grão espacial e na extensão espacial influencia nos resultados que eu vou obter, beleza? Então, pessoal, considerando isso, vem essa ideia. Será que eu consigo ligar as escalas? Será que se eu tenho um resultado numa escala fina em ecologia, é só fazer uma regrinha de 3 com a área? Então, se eu tenho uma espécie em 10 metros quadrados, é só fazer uma regra de 3
para 100 metros quadrados, quantas espécies eu vou ter? Será que é simples assim? Será que é só fazer regra de 3 para que se chama extrapolar dados? Eu dei esse exemplo para vocês aqui, pessoal, sobre os sabos, né, anfíbios em ilhas. Não foi à toa, pessoal, porque diferente de um inseto, né, que consegue talvez voar de uma ilha próxima para outra, ou que não tenha tanta exigência, o anfíbio ele exige no mínimo água doce quando ele está no período reprodutivo. Então, será que eu consigo só pegar o tamanho, se eu sei a área dessa ilha e se eu sei quantos sapos tem aqui, eu posso só multiplicar pela área dessa ilha maior ou dessa aqui, que eu vou ter o número de anfíbios, o número de sapos, é direto assim? Não é, pessoal. Por quê? Porque a gente tem que fazer os ajustes, calibração desse modelo. Isso chama modelo, criar uma regrinha, uma função, uma equação para determinar. Porque adianta a ilha ser gigante se ela não tiver água doce? Vai existir algum anfíbio aqui? Não vai. Então a gente tem que levar muitas coisas em consideração e é importante vocês saberem que não é assim uma regra de 3 tão simples. Quando a gente resolver o exercício da Joaninha, vocês vão entender melhor, tá ok? Porque a gente vai ver com aquele exercício que existe um tipo de padrão quando eu estou estudando na escala fina e quando eu mudo para uma escala ampla, eu já vejo outro tipo de resultado, tá ok, pessoal? Então, para esse vídeo era isso. Valeu, atenção! Espero que vocês tenham conseguido absorver bastante coisa aqui. Abraço!